Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças ao Senhor pelas ricas bondades dele. O Senhor não se cansa de ser bom. E hoje o tema do vídeo, como vocês estão vendo aí, é o destino certo. Destino esse que biblicamente vai ficar aqui pelo entendimento dado pelo Espírito e por palavras bíblicas. Um destino, uma situação que ninguém pode fugir, que é o encontro com o Senhor. Pós saída do espírito, do nosso corpo, da alma, caso morte. Então, esse é o destino de todos. Quer sejam bons, quer sejam maus, mas ninguém pode fugir desse encontro. Então, que o Senhor nos abençoe com o entendimento da palavra preciosa dele, que vocês se sintam ainda mais enriquecidos, assim como eu me sinto. Eu me sinto enriquecida sempre que leio e pelo discernimento no Espírito, ele possibilita que eu entenda a letra, a palavra, a mensagem de modo espiritual. Porque teria que ser assim, com todos aqueles que professam a fé, professam crer no Senhor, crer na palavra, crer em Cristo, Yeshua. É necessário entender a letra espiritualmente, porque a palavra do Senhor fala que a letra mata, o espírito vivifica. A letra mata no sentido de que uma pessoa carnal, uma pessoa que está mais vislumbrada com o mundo, com as situações do mundo, ela tem dificuldades, porque não é uma pessoa ainda espiritual. E para se tornar alguém espiritual, é preciso nascer de novo. É preciso desapegar das coisas que são danosas ao corpo, que conduzem ao pecado, que é contrária ao que diz a palavra do Senhor. Então tudo vai nos levar ao entendimento que precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, para entender o que agrada ou não ao Criador. E tudo isso faz toda a diferença na vida do cristão quando for encontrar-se com o Senhor. Então é essa que tem que ser a grande preocupação das pessoas. E só precisamos ler a palavra do Senhor, só precisamos ser humildes, ter uma temperância e não um coração orgulhoso ao pensar que não precisa da palavra do Criador ou ver a palavra do Criador como algo de cunho religioso, porque muitos colocam ela sim como algo voltado para a questão da religiosidade. Mas o intuito da palavra do Criador é libertar pessoas. Para isso você precisa ter a palavra em mãos, coração e a mente voltado ao temor ao Todo-Poderoso, para se tornar um cristão, para se tornar uma pessoa de fé, uma pessoa espiritual. Amém? Então, que o Pai nos conceda, pela graça, pela misericórdia dele, o entendimento e que nos, sendo todos justificados, por compreender a palavra dele, que ele nos fortaleça ainda mais. Amém? Eu vou iniciar lendo. Tem muitas palavras, não sei se vai dar para expor todas. Eu vou colocar aqui. E eu quero colocar uma questão também. Eu estava fazendo vídeos todos os dias. Agora eu estou fazendo o final de semana. Por quê? Porque durante a semana tá corrido para mim. Bastante corrido. Mas, dependendo da necessidade, porque o Espírito é que comanda. Eu farei. Mas eu tô com mais tempo, assim, dedicado nos finais de semana. Aqui em Amós, capítulo 4, versos 12, olha o que diz. Abre aspas, por isso ainda o castigarei, ó Israel,
E por que eu farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel, para que não fique uma má interpretação, porque está falando de um povo, mas somos parte de Israel quando somos circuncidados no coração, quando cremos na palavra e no Filho, em todo o propósito feito pelo sacrifício perfeito e definitivo dele, como está escrito lá em Hebreus 10. Então, é Israel quem o é circuncidado no coração, como está escrito em Coríntios. Não diante do Criador, Israel não é quem se apega à questão da descendência, da originalidade de berço, porque existem muitos israelitas espalhados pelo mundo. No Brasil tem um grande número concentrado. E tendo em mente de onde que veio o Israel, veio do Egito, né? Então não é difícil de saber quem é esse povo. E se você se mostrar interessado, aqui eu sempre digo que as mensagens colocadas são sequência. Pode parecer confuso o que eu estou dizendo aqui para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Aconselho que assista os vídeos anteriores e você entenderá, porque é uma sequência de entendimento da palavra de modo espiritual e também, claro, histórico, porque tem muitas das vezes isso se comprova na história da humanidade. A palavra do Senhor é um cumprimento diário, é a história da humanidade, é aqui relatada e muitas das vezes contada de modo sendo antecipada. Então, é interessante você ler outros vídeos para você entender essa coisa da circuncisão no coração do povo de Israel. Já coloquei muitos vídeos interessantes aí, tá bom? Mas aqui, essa exortação que o Senhor faz não é só especificamente a um povo, porque não se trata de uma nação. Também já coloquei vídeos anteriores. Não se trata de uma nação, Israel, se trata de um povo. Diante do Criador é um povo, não é uma nação específica. Se você assistir os outros vídeos, você vai entender claramente essa questão. E a exortação que ele faz para você cristão, independente de onde você vive, de onde você está. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E o que eu quero passar aqui é como, de que maneira podemos entender esse preparo. Porque existe enganos e enganos sobre enganos. Pessoas que se encontram em conceitos religiosos, mas que ainda não foram libertas. E a evidência de que uma pessoa não é liberta é quando ela não domina a espada, que é a palavra do Senhor. Quando ela domina a palavra, quando ela tem em sua mente a palavra do Criador, claro que não na íntegra, mas em tudo que leu, gerou mudança. Então a pessoa, toda vez que ouvir falar de tal palavra, ela de fato certifica que já ouviu, tá na palavra do Senhor. Então essa pessoa foi selada, como diz lá em Gálatas, ela foi selada pelo selo do Espírito Santo, que é a promessa. Então é interessante ler, é importantíssimo para que você esteja com o coração tranquilo, que encontrar com o Senhor, o teu Deus, será um encontro maravilhoso, glorioso. É preciso ter a palavra dele em mente e que ela gere mudança para que dê frutos e frutos bons. E olha só, tem um detalhe que eu quero colocar. As pessoas, de modo muito escancarado, elas costumam demonstrar que elas diminuem o Todo-Poderoso. De que modo? Não absorvendo ou entendendo a grandiosidade dele. O Criador é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em tudo, ele age em todos. Claro que
o objetivo, eu como cristã entendo, o objetivo do Criador é levar as pessoas a serem justificadas no Filho, para que o peso do pecado, tudo aquilo que nos distancia do Todo-Poderoso, seja lançado sobre o Filho pelo ato de arrependimento de pecados. Para arrepender dos pecados, precisamos entender o que não agrada ao Todo-Poderoso. Então, vamos sendo moldados, não de acordo com o mundo, mas de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Então, a própria palavra fala para que não mudemos pelo mundo. Lá em Tiago 1,17, se não me engano, o Senhor diz, lá está escrito que a religião santa e imaculada que Deus se agrada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Ou seja, se você está corrompido com os conceitos do mundo, você está distante dessa justificação que está escrita em Romanos 6, que é crer que morremos na semelhança da morte de Cristo e ressuscitamos junto a Ele na semelhança da ressurreição. Então, é uma questão de entender, aceitar o que foi escrito e compreender a letra espiritualmente. Então, você vai entrar no descanso, numa paz conquistada pelo conhecimento da palavra do Senhor, e seja qual for o tempo que o corpo descanse, o encontro será glorioso, sem sombra de dúvidas. Então, aqui em Isaías 66, a partir do versos 1 diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Vocês me edificarão. É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? E essa palavra ela é lembrada por Estevão em Atos 7:49. E Estevão, com o Espírito vivificado, o Espírito dos céus, o Espírito Santo, fazendo lembrar o que fora dito pelos profetas, ele falou coisas maravilhosas que só confirmou tudo que estava sendo, que está aqui escrito a partir de Moisés. E para chegar ali diante dos fariseus, o porquê que eles continuavam relutantes, não crendo no que fora dito pelos profetas, e chegou ao ponto de crucificar o filho, e mesmo assim, depois dele ressuscitado, continuavam negando, abafando, para que todo esse processo extraordinário não fosse propagado. Então, a malícia do ser humano, ela vem de um modo terrível por conta do orgulho. E olha só o que diz aqui a respeito do orgulho, que é um cadeado. Eu coloco como cadeado. O orgulhoso, ele tem um cadeado no coração dele que o impede de enxergar o Criador em tudo, como está escrito aqui, que impede de enxergar que a palavra do Criador, ela é instrucional, ela nos instrui como que devemos entender sobre o depois que virá e como que devemos estar preparados. Nas cartas de Coríntios, capítulo 6, capítulo 9, 10, se você ler capítulo 3, você vai ver que lá está claro: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. Diz também: vocês são edifício santo são edifício santo vivo de Deus, casa, morada de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, gente. Então isso faz toda a diferença. E para entendermos que esse cadeado existe no coração, independente de se a pessoa professa uma fé ou está inserida a um conceito religioso, se você entendeu a palavra do Criador, você é um cristão. Não se trata de placa, não se trata de instituição. Se trata de entender a mensagem e ser moldado por ela. Então aqui em Provérbios, capítulo 15, versos 26, diz:
O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Ele detesta os pensamentos dos maus, porque é de lá que, claro, vem do coração também, né? As maquinações, as maldades em todos os âmbitos para destruir vidas e se manterem sobre posições ou no poder de vidas. E isso se trata de um orgulho terrível que e aqui fala, ó, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. A palavra ela é colocada sem maldade quando ela é interpretada espiritualmente, quando ela é entendida espiritualmente, porque é gerado, existe um temor na vida dessa pessoa. Essa pessoa não tem objetivos de fins lucrativos financeiros. Essa pessoa, o objetivo delas, é ganhar almas, é ver pessoas libertas, porque uma pessoa liberta é uma pessoa feliz, é uma pessoa completa, vivendo o tempo que o Criador nos permite nessa terra com sabedoria em todos os passos que dermos, ok? Estou procurando me conter, tem muito o que falar, que a palavra do Senhor ela é preciosíssima, mas eu vou ler aqui também, porque aqui, como Isaías 66, Salmos, deixa eu ver aqui, Salmos 24. Demonstra a grandeza do Criador e as pessoas o querem diminuir quando fazem o contrário do que a palavra dele nos instrui. E aí, ao invés de libertar pessoas, prende pessoas, porque esses conhecimentos discernidos pelo Espírito, eles transformam pessoas em pessoas espirituais e capazes, sim, de amar o próximo e abandonar todo sentimento ruim contra o seu próprio próximo. Então, o caminho é amar o Criador de todo o coração e conhecimento. E é claro que isso é possível com o Espírito e com o temor a Ele, o conhecimento da palavra dEle. E o semelhante dos dois mandamentos que o Salvador colocou, resumindo os 9, mas englobando os 9 nele, nesses dois, do homem para o Criador e do homem para o homem, amar o próximo como a ti mesmo. Então somos amadurecidos, somos renovados, somos abençoados, somos alcançados, somos justificados, somos selados, somos circuncidados no coração quando temos o entendimento da palavra do Criador. E aí somos capazes de colocar em prática esse amor sublime, sem querer barganhar com o Todo-Poderoso, sem querer usar de malícia com as palavras para manter um conceito que é totalmente contrário ao que diz a palavra do Criador, né? Mas tudo vai da intenção, tudo vai da intenção. Então, aqui em Salmos 24, versos 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e formou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu iniciei lendo, deixa eu ver aqui, Amós, né? Eu iniciei lendo Amós 4, e aqui está muito ligado, ou seja, prepara-te para encontrar com o Senhor o teu Deus. E muitos falam desse verso, acho que é até um louvor, né? É até um louvor, capítulo 24 de Salmos.
está revelando tudo que existe pertence ao Criador. E eu percebo que as pessoas, quem tem muito conhecimento, se apegam, se preocupam muito com pessoas mortais, sejam elas poderosas no poder aquisitivo, ou em influência. As pessoas se apegam muito a analisar a vida e correr atrás de conhecer os pensamentos, as ações dessas pessoas, enquanto que o tempo ele é crucial, o tempo ele é bem curto, por isso que as pessoas falam, Jesus está voltando. Exatamente, Cristo está voltando, Yeshua está voltando, e ele volta todos os dias para esses que desfalecem, morrem. Então devemos nos preocupar mais, entendo eu, é com esse encontro. Um dia Yeshua vai vir, e ele não veio ainda, creio eu, por conta de conhecimentos de profecias que já aconteceram, e o que está escrito lá em Pedro, que um dia para o Senhor é como mil anos e 1000 anos como um dia, que ele não tarda em cumprir as suas promessas, porque muitos dizem que era para ele voltar e não voltou até agora. Mas é por causa da misericórdia dele para que outros sejam alcançados e que muitos não se percam. Então, o que nós estamos vivendo é a misericórdia diária do Todo-Poderoso. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, devemos nos atentar ao quê? Ao encontro com ele. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele sabe, ele o sabe o quando que será. De um modo aí, estou colocando de um modo individual. Porque o céu se abrirá, louvado seja o Senhor, sim. Há um tempo determinado? Sim, e só o Senhor sabe. Para ele, isso já está colocado aqui com o que vai acontecer. Então devemos nos atentarmos, nos preocuparmos, é como estamos preparados para encontrar com o nosso Senhor? Louvado seja Ele por esses que já entendem a palavra de modo espiritual, que estão com grande espírito, porque tem uma mensagem aqui. Eu vou colocá-la. Espero que não fique confuso para vocês. Mas é muito interessante. Olha só o que diz aqui em Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 4:12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Ó, 1 Coríntios 3, a partir do versos 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que essa mensagem aqui está colocando? Em conformidade ao que eu estou colocando. Todas as obras, independente de qual seja o modo como colocam, se ela estiver de acordo com o que diz o Evangelho, que é o poder de Deus, ela será aprovada, independente de que se houver meia dúzia ou alguns que se corrompem, estão moldados aos conceitos do mundo e até de um modo empresarial, colocado sob conceitos de doutrinações conforme ao homem, não conforme a Deus. Mas se houver os tementes aplicados a colocar a mensagem para a salvação de almas,
será provada a obra desses. Porém, eu vejo muitas que se esse fogo descesse hoje, não teria nada que agradasse ao Todo-Poderoso, porque estão indo contra as doutrinas escritas no Evangelho. Por isso é importante que você entenda o lado pessoal de como você deve estar preparado de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Amém? Então todas passarão pelo imetro do Senhor. Não tenha dúvida disso. E aqui, ó, em Romanos 28, 30, Romanos 8, 28 ao 30, gente, desculpa. Ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Olha que maravilha. Olha como que é importante entender a mensagem espiritual. Como que é importante você entender esse amor ao Criador de todo coração, pensamento, de alma. Porque o Criador, ele sonda os pensamentos. E palavras ditas sem maldades o agrada. Mas o Senhor também sonda o coração do homem. Sonda os pensamentos, como diz o Evangelho, sabe que são fúteis, inúteis, quando são voltados à malícia, ao mal. Eu coloquei agora em Coríntios a questão das obras, mas essa obra, entenda e procura estendê-la no seu dia a dia. Não é só um momento de culto, de celebração. É 24 horas, porque o Criador, ele está no controle de tudo. Olha o que diz Isaías 66:1, Atos 7, 49. A terra é dele. É como o estrado dos pés dele. Então tenta visualizar a grandeza do Todo-Poderoso. Estrado é como uma mesinha ou como um tapete que você coloca os seus pés ali. Então imagine o Criador, a grandeza dele. Como que podemos diminuí-lo em um momento de culto, em um momento de adoração e depois viver uma vida de qualquer jeito? Porque você não, porque muitos são ordenhados e não doutrinados, de acordo com o que diz o Evangelho, para serem cristãos, serem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz a própria palavra, 24 horas. Desde a da sua meninice até quando você está adulto, o que você faz em relação, somos todos contribuintes aqui, né? Prestadores de serviços. O que você faz enquanto você é um prestador de serviço, enquanto você é filho, enquanto você é pai, enquanto você é irmão, enquanto você é amigo, em tudo. Enquanto você é apenas um colega, uma coisa de momento. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós no dia a dia? O Pai, ele sonda os nossos pensamentos. Então, quando entendemos essas palavras poderosas, compreendemos que a religiosidade, em muitos pontos, ela se torna danosa. Se não colocarem essas questões aqui importantes, voltadas para o ser humano, para o templo, para a morada de Deus, para levar as pessoas a se constranger, a serem exortadas pelo que diz a palavra do Criador e mudarem. Se converter é mudar de caminho, mudar de atitudes, mudar de vida. Para que naquele dia que você for encontrar com o Senhor, o teu Deus, você esteja sem culpa, porque a tua culpa, ou seja, a nossa justiça, aquilo que nós consideramos justo, como diz Isaías, diante de Deus é como trapo de imundícia. Mas quando entendemos que não somos salvos pela nossa própria justiça, não nos auto-justificamos porque somos isso, porque somos aquilo, porque fazemos isso para o Senhor, porque... Não. Foi lançado sobre o Filho, Ele é o justo. Mas quando entendemos o que foi feito por nós, entendemos as palavras de vida, de cura, que é a mesma árvore de vida lá no Jardim do Éden,
que não foi a escolhida, mas sim o conhecimento do bem e do mal. Se você assistir vídeos aí, você vai entender melhor sobre isso. Ao preferirem estarem corrompidos com o mundo, ao preferirem serem moldados pelo mundo, serem doutrinados por conceitos de homens, por doutrinas de homens, você está correndo risco, amigo, amiga, de no dia do descanso do corpo, da matéria, você encontrar com o Senhor o teu Deus sem justificação alguma. Porque alguém que é justificado chegará diante do Senhor. Senhor, eu procurei demonstrar amor pelo meu próximo. Eu aceitei as palavras de vida do Mestre, daqueles que foram enviados por Ele, e por elas eu fui moldado, santificado. Não relutei, mas não é sobre isso que eu estou aqui me mostrando diante de ti, mas é sobre o que o Senhor fez e faz, é sobre a bondade do Senhor no Filho, é graças a Ele, porque Ele é o acesso a ti, é o nosso mediador. Eu estou aqui grato por tudo que foi feito por mim e feliz de vê-lo, mas a minha salvação não depende de mim, depende do teu Filho. Veja a diferença? E tudo isso, gente, é entendimento bíblico. Não são palavras minhas, não. É o grande Espírito que transforma a nossa conduta, renova a nossa mente, renova o nosso falar, que não é mais um falar maldoso. Então, que vocês entendam isso. Eu creio que vocês já estão acompanhando os outros vídeos, mas se você chegou aqui, está vendo pela primeira vez, assista os outros vídeos, seja grandemente abençoado com essas palavras de vida, porque a palavra do Senhor fala: se tu quereres, será salvos tu e tua casa. Então, um raio de luz em uma casa faz toda a diferença. Nos ensina a ser cautelosos, pacientes, esperar no Senhor, orar pelos nossos, orar pelo mundo e enxergar o andamento do mundo como ele é, exatamente por conta da falta da instrução correta da palavra do Senhor. Amém? Mas que o Senhor continue a nos instruir segundo os propósitos, a vontade dEle, e entendermos que Ele é poderoso, grandioso, tudo pertence a Ele. E o Espírito, com E maiúsculo, que age em todos esses que o Senhor predestinou, chamou, justificou, glorificou. Por quê? Porque é tudo através de uma mente que discerne todas as coisas. A mente de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Bem? Então eu vou parar por aqui, teria mais mensagens, mas talvez eu continue falando a respeito desse encontro, mas que você já tenha sido grandemente abençoado e que o Criador nos aguarde como filhos e justificados, amém? Então que o amor e a graça do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Yeshua. Obrigada por assistirem até aqui.